Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Até aqui, do versículo 1 até o versículo 9, o apóstolo Paulo faz menção de pelo menos 10 vezes do nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus Cristo, Cristo Jesus, nosso Senhor. Em apenas 10 versículos nós encontramos mais de 10 vezes essa citação. Eu gostaria que nós orássemos mais uma vez, pedindo a graça de Deus sobre a nossa vida. Curva a sua cabeça, mesmo assentados, vamos orar nesse momento. Senhor, nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus. Nós viemos aqui para adorar ao Senhor, porque somente o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Receba, Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração. E fale conosco, Deus, fale ao nosso coração. Somente o Senhor, através do Teu Espírito Santo, pode alcançar o mais profundo do nosso ser. E nós pedimos que o Senhor o faça. Tenha misericórdia de nós. Que o nosso coração seja terra boa para receber a boa semente da Tua palavra e produzir os frutos que o Senhor deseja. Livra-nos de toda perturbação, de toda inquietação. Não permita que o maligno roube o entendimento e a compreensão da Tua palavra. É o que nós te pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Foi com muita alegria no coração que nós recebemos na nossa convenção dessa semana o pastor Andrew, que esteve preso durante 2 anos ali na Turquia. E foi muito bom ouvi-lo e principalmente recebê-lo como resposta de Deus às nossas orações. Deus responde às nossas orações. E como lhes disse aqui hoje pela manhã, quando eu vi aquele homem, aquele pastor, juntamente com a esposa, que há 1 ano atrás nós estávamos aqui ouvindo o áudio que a esposa havia enviado, chorando, pedindo orações, ver aquele homem ali, né, como se diz, em carne e osso,
abrindo a sua boca, testemunhando, foi como se eu visse o pastor Josué ajoelhado naquele cantinho, nos nossos 40 dias de jejum e oração, clamando por aquele pastor que ele nunca tinha visto. E Deus ouve o nosso clamor, Deus ouve as nossas orações, e ele estava ali testemunhando de uma forma muito clara, dizendo: irmãos, não foi os Estados Unidos, não foi um poder temporal, foi muito mais do que qualquer poder temporal, mas foi o poder de Deus, foi o poder do Senhor Jesus. Eu não imaginava, dizendo ele, essa dimensão desse poder espiritual no qual eu estive envolvido. Ele disse que, num primeiro momento, ele achou que seria solto muito rapidamente, porque os Estados Unidos, logo de imediato à sua prisão, já entrou forçando ali sobre o governo da Turquia para que o libertasse, e houve uma resistência muito grande, e isso não aconteceu, e ele permaneceu ainda por 2 anos na prisão. Foi bom vê-lo, foi bom saber que Deus responde às nossas orações, foi muito bom ouvi-lo com toda a sua fragilidade, dizendo: eu perdi as esperanças, eu lutei para não perder a minha fé, diante do sofrimento, da solitária, diante da lavagem cerebral dentro de uma cela, com aquelas pessoas rezando e revezando o tempo inteiro naquelas rezas do Corão e aquelas rezas islâmicas, e eu só clamava a Deus para que eu não perdesse a minha fé. Comecei a duvidar do amor de Deus, do poder de Deus. Pensamentos suicidas começaram a passar pela minha mente, pelo meu coração. Mas Deus, na sua infinita graça, bondade e misericórdia, por Ele, pela graça dEle, pelo poder dEle, Deus, de uma forma sobrenatural, interviu, e de um momento para o outro eles me disseram: você está livre, vai embora, e vai embora, e vai embora, e vai embora. É Deus, irmãos. O nosso Deus é um Deus vivo. O nosso Senhor Jesus, Ele está vivo, Ele ouve as nossas orações, Ele tem todo o poder e toda a autoridade e faz as coisas como lhe apraz. Amém? Paulo, conforme nós lemos aqui, ele está escrevendo a sua carta para a igreja de Deus que está em Corinto. Eu insisti muito nesse ponto aqui hoje pela manhã, para que nós pudéssemos entender com muita clareza que a igreja é povo de Deus que Deus retira do meio da sociedade. É povo de Deus que Deus, de um modo sobrenatural, Deus chama, Deus retira, Deus separa do meio do mundo. Nós não podemos nunca ser seduzidos e sucumbir diante da ideia de que a sociedade toda ela pertence a Deus, de que o mundo ele é de Deus no sentido de servi-lo, de render-se à sua vontade e de adorá-lo. Igreja é povo de Deus, separado por Deus do meio do mundo, do meio da sociedade. Paulo não escreve para a cidade de Corinto. Paulo não escreve para toda aquela comunidade, para toda aquela sociedade. Mas Paulo escreve para um grupo de pessoas separados por Deus, a quem nós chamamos de igreja de Deus. Se Paulo fosse escrever uma carta para a igreja de Deus aqui em Anápolis, ele não escreveria para a cidade de Anápolis. É um desejo puro, bonito do nosso coração
É o desejo de Deus também de que todas as pessoas fossem alcançadas, de que todas as pessoas conhecessem a Deus e o servissem de todo o coração, mas isso nunca aconteceu. O mundo é inimigo de Deus. O mundo odiou o Filho de Deus. E porque odeia o Filho de Deus, acaba também nos odiando, como esse povo de Deus separado por Deus. Então, essa primeira carta, Paulo está escrevendo a um povo exclusivo, de propriedade exclusiva, separado exclusivamente por Deus naquela cidade de Corinto. Esse chamado, essa vocação, essa separação não transforma esse povo num povo perfeito. Basta ler a carta que nós vamos perceber as fragilidades, as fraquezas, as lutas, os pecados presentes ali na vida daquela igreja. Mas Paulo está escrevendo à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos aqueles que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa cidade de Corinto, já li, creio que vocês também já leram, era conhecida pela sua pujança comercial, pela sua riqueza, era uma cidade extremamente rica, mas além do seu comércio, da sua pujança comercial, da sua riqueza, ela era conhecida por sua pecaminosidade. Corinto é uma cidade do pecado, da imoralidade, da pecaminosidade. Era considerada como uma das 4 cidades mais importantes do Império Romano. Juntamente com Roma, Éfeso e Antioquia, situada ali na Grécia, por onde passava todo o fluxo comercial vindo do Oriente para o Ocidente, o que transformava numa cidade extremamente rica, de grande luxo e também de muita licenciosidade. O culto a deusa Afrodite, com seus rituais eróticos e com suas prostitutas cultuais, contribuíam para essa licenciosidade. Na Acrópolis daquela cidade, ou seja, no Monte Alto, ali estava o templo da deusa Afrodite, e todas as noites, mais ou menos 1000 prostitutas cultuais desciam daquele templo para a cidade para se prostituírem. Era uma cidade reconhecida não apenas por sua riqueza, mas também por sua licenciosidade, por sua imoralidade, conforme nós lemos tantas vezes nessa carta que Paulo escreve. Licenciosidade, pecaminosidade, imoralidade, prostituição, bebedices, ébrios, mas é do meio dessa cidade caída, pecaminosa, que Deus vai separar um povo para ser seu. Independentemente do fato dessa cidade ser reconhecida como uma cidade pecaminosa, de pecaminosidade, é do meio dessa cidade, dessa sociedade, desse mundo perdido, desse mundo caído, que Deus vai separar um povo para ser seu. Aqueles a quem Deus chama, Deus transforma, Deus santifica, Deus separa, Deus consagra para o seu louvor e para a sua glória. Algumas coisas ficam claras para nós. Primeiro, a igreja de Deus que está em Corinto. Igreja é povo separado de Deus. Amém?
Segunda coisa, a igreja pertence a Deus. A igreja, ela não é propriedade de homem algum. A igreja não é propriedade de um grupo, a igreja, ela não é domínio de uma família, a igreja, ela pertence a Deus, ela é de Deus. Nós precisamos entender isso com muita clareza. Eu acho que especialmente nós, os pastores, precisamos entender isso com mais clareza ainda. A igreja, ela é de Deus. A igreja, ela é formada por pessoas que foram compradas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Cada pessoa que participa da vida da igreja, que teve essa experiência com Deus através do Senhor Jesus Cristo, de chamado, de transformação, unidos nessa comunhão, nesse corpo, pertence única e exclusivamente a Deus. Deus, Ele é o Senhor. Essa vinha pertence a Deus, ela não pertence a homem algum. A igreja de Deus, a igreja é de Deus. O povo é de Deus, o rebanho é de Deus. Amém? Isso traz muita tranquilidade e muita responsabilidade para o nosso coração. Quando alguns irmãos vêm para a Igreja Batista Central, a primeira coisa que nós esclarecemos é: esse rebanho é de Deus. Essa vinha pertence ao Senhor. E no dia que o irmão resolve sair daqui, o sentimento é o mesmo. Irmão, você pertence ao Senhor Jesus. Assim como eu espero que você veio para cá, ouvindo a sua voz, sendo guiado e trazido por Ele, eu espero que você esteja saindo da mesma forma e da mesma maneira. Não há rancores, não há contendas, não há conflitos, porque as pessoas não nos pertencem, elas pertencem ao Senhor, são propriedade daquele que por elas deu a sua vida e derramou o seu sangue. O Senhor Jesus, Mateus capítulo 9, vira para os seus discípulos e diz: rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. De quem que é a seara? Do Senhor. A seara é do Senhor. A igreja é do Senhor. A vinha é do Senhor. A obra é do Senhor. A igreja é do Senhor. A igreja é a igreja de Deus. Amém? A igreja de Deus que está em Corinto. Eu não estou escrevendo para toda a sociedade. Eu não estou escrevendo para todas as pessoas que vivem nessa cidade. Mas eu estou escrevendo para aquelas pessoas que tiveram uma experiência com Deus, que foram tocadas pelo Espírito Santo de Deus, que ouviram a voz de Deus através da pregação do Evangelho, que se arrependeram dos seus pecados e creram em Jesus e confiaram as suas vidas a Jesus. É para essas pessoas que eu estou escrevendo, diz o apóstolo Paulo. E essas pessoas que fazem parte da igreja, esses irmãos em Cristo, esses irmãos pela fé, santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Ou seja, quando nós cremos em Jesus, a nossa fé em Jesus,
automaticamente ela nos santifica, ela nos separa. Porque a fé não é de todos. Não são todos que creem em Jesus. Não são todos que confiam suas vidas a Jesus. Mas a partir do momento que eu creio, que eu confesso, que eu professo a Jesus, isso me separa, mas isso é óbvio. Quando nós falamos de Deus, o Pai universaliza. Todo mundo aceita, todo mundo acredita, com raríssimas exceções. Todas as religiões pensam em Deus, alguns chamam de o arquiteto do universo, outros dizem o grande Criador, mas pensam nesse ser como Deus. Mas quando nós falamos de Jesus, aí há uma separação. Jesus separa, o nome de Jesus separa. E Paulo está escrevendo a esses que são santificados em Cristo Jesus. A partir do momento que eu não tenho vergonha de dizer que a minha relação com Deus se dá única e exclusivamente por meio de Jesus, isso separa. Isso identifica. Isso santifica. Porque a palavra santificar, da palavra grega ágios, quer dizer separar. Então, a partir do momento que eu estou em Jesus, em Cristo Jesus, chamado por Deus em Cristo, me relaciono com Deus por meio de Jesus, isso espiritualmente já causa uma separação e uma santificação. Esse é um tema recorrente nas epístolas paulinas. A base de toda a teologia paulina é em Cristo. Se alguém está em Cristo, nenhuma condenação há. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Então, quando nós entramos em Jesus, quando nós confiamos em Jesus, quando nós confessamos Jesus, quando nos entregamos a Jesus, quando professamos o nome de Jesus, espiritualmente, Paulo está dizendo que nós somos santificados, ou seja, nós somos separados. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. O simples fato de crer em Jesus me dá o status de separado, de santificado pelo nome de Jesus. E nessa mesma carta, no capítulo 1, Paulo vai dizer que em Cristo Jesus, vós sois dele, de Deus em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação. Quando eu creio em Jesus, da parte de Deus, eu recebo sabedoria, justiça, santificação, redenção. Isso vem no pacote. Isso vem nisso tudo que nós recebemos a partir do Senhor Jesus, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Nós ouvimos também agora, nessa nossa convenção, lá em Foz do Iguaçu, pastor Josimar, ele usou uma ilustração muito marcante. Ele disse que um homem muito rico
e que na sua riqueza compôs o seu patrimônio, o seu portfólio de muitas obras de artes valiosas, dessas obras de artes que valem milhões de dólares. E por ser muito rico, diz que ele foi comprando, ajuntando essas obras de arte e formou um cabedal, um patrimônio, um tesouro enorme dessas obras de arte. O seu único filho, o herdeiro de todo esse patrimônio, foi enviado para a guerra, e esse filho foi para a guerra, jovem, e lá na guerra esse filho morreu, foi abatido e morreu no campo de batalha. E o pai perdeu o seu único filho, nunca mais recebeu notícia e só soube do anunciado da morte do seu filho. Passados uns tempos, bateram à sua porta, e quando ele abre a porta, está ali um soldado, sem braços, sem uma perna. Ele disse: eu vim aqui para ver o senhor porque eu fui colega de campo de batalha juntamente com seu filho. E vim aqui para te confirmar que, infelizmente, o seu filho morreu no campo de batalha. E eu fiz e quis trazer para o senhor esse pequeno quadro que eu pintei do seu filho. E presenteou o pai com aquele quadro, o retrato do seu filho. O pai recebeu aquele quadro, aquele retrato pintado do seu filho, guardou como lembrança, e chegou o tempo, envelhecido, aquele pai morreu. E todo o seu tesouro de obras de arte foi colocado a leilão. Causou-se um rebuliço no meio das pessoas ricas, todos querendo participar do leilão para poder comprar as suas preciosas obras de arte, o seu patrimônio, aquele legado. E o leiloeiro abre, então, o leilão, aquele frisson, aquela coisa ali de frisson, para ver o que arremata e tal. Vamos começar o leilão. A primeira obra de arte que é colocada para ser leiloada é o retrato do filho. E as pessoas começaram a rir, começaram a zombar. O que é isso? Viemos aqui por causa das obras de arte preciosas, você nos apresenta esse quadro, esse retrato que não vale absolutamente nada. E o leiloeiro diz: o leilão começa por esse quadro. Depois desse, nós leiloaremos os demais. Zoada, crítica, zombarias. O mordomo que havia trabalhado na casa do Senhor a vida toda, amava o seu senhor, aquele homem, o seu filho principalmente, levantou a mão e disse: eu não tenho muito dinheiro, mas eu quero oferecer $10 pelo retrato, pelo filho. O leiloeiro bateu o martelo e disse: o filho é seu e todo o restante do patrimônio vai contigo. Porque o pai deixou escrito que quem levasse o filho levaria toda a sua riqueza. Amém, irmãos? Quem leva o filho leva tudo. Foi um rebuliço. Mas isso não pode, como é que isso acontece? Não é assim. Quem leva o filho leva tudo. Quem leva Jesus, o Filho de Deus, leva a santificação, leva a sabedoria, leva a misericórdia, leva a bondade, leva a redenção e leva também santificação. Quem leva o Filho leva tudo, e tenho dito, é a vontade do Pai, pronto, acabou. Eu fico pensando naqueles que zombaram, do Filho, naqueles que criticaram, e aquele homem de poucas posses: olha, eu só tenho isso e eu quero levar o filho. O leiloeiro disse: quem leva o filho leva tudo, acabou o leilão. É assim, irmãos. Quem leva Jesus, o Filho de Deus, leva tudo.
em Jesus, como está escrito aqui na palavra de Deus, aos santificados em Cristo Jesus. Quando nós levamos Jesus, o Filho de Deus, em Jesus nós somos santificados. Em Jesus nós somos justificados. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem leva Jesus, leva a salvação, está livre de toda a condenação. Quem leva Jesus, leva todo o tesouro da graça do Pai. Quem leva o Filho, leva todas as riquezas espirituais do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que nós cantamos, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Quem leva o Filho leva tudo, quem não leva nada. Jesus é o Filho de Deus, e Paulo está escrevendo, então, a igreja de Deus, que é aquele povo que levou o Filho de Deus. É o povo que crê em Jesus, que confia no Senhor Jesus de todo o seu coração, que fez de Jesus a razão da sua vida e da sua fé. Essa é a igreja de Deus. Mas em termos individuais, Paulo está dizendo, santificados em Cristo, mas também chamados para ser santos. Eu já lhes disse, a palavra santo, em grego, a palavra agios, quer dizer separados, consagrados. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada e começo a pensar nessas coisas, isso nos enche de temor, irmãos. Nós fomos chamados por Deus para ser parte da igreja de Deus, membros do corpo de Jesus Cristo. Nós fomos comprados por Deus para sermos dele, por meio do sangue do seu próprio Filho Jesus. Então, antes de usar o meu corpo, a minha energia vital, a minha mente, o meu ser, como servo de Deus que está em Cristo Jesus, que levou o Filho, eu deveria pensar primeiro, gente, eu sou do Senhor, eu pertenço ao Senhor. Eu acho que um rapaz crente com uma moça crente, antes de levar a mão para tocar a moça, ele deveria pensar, opa, é propriedade de Deus, pertence a Deus, foi comprado pelo sangue de Jesus. E a moça também, antes de pensar em tocar no rapaz, olha, é propriedade de Deus, é comprado pelo sangue de Deus, é separado por Deus. Essa é a ideia da santificação. Eu não sei quantos de vocês se lembram da história de Acã, aquele homem que é lembrado na Bíblia por apropriação indébita, apropriação indevida. Eles partiram para tomar a cidade de Jericó, pela fé. A cidade era toda murada, uma fortaleza indestrutível. O Senhor disse, Jericó vai cair, mas as coisas preciosas de Jericó serão consagradas, serão separadas, serão santificadas ao Senhor. E o infeliz do Acã, mesmo sabendo da palavra de Deus que as coisas preciosas estavam santificadas, separadas, consagradas, e quem colocasse a mão nelas seria considerado como anátema, maldito,
ele é lembrado na Bíblia como esse anátema maldito que lança a mão de uma coisa que não podia lançar mão porque era separado por Deus e para Deus. Ele não consegue conter a sua ambição pessoal e pega ali umas barras de ouro, uma capa preciosa e esconde. Mas aquilo havia sido consagrado. Era para o uso de Deus, para o uso da obra de Deus. Ou ele era doido, ou estúpido, ou burro, ou incrédulo, ao ponto de achar que Deus não via e não sabia de todas as coisas. Ele pega aquelas coisas preciosas, esconde, lançando mão daquilo que era consagrado. A ideia de santificar-se é a ideia de separar-se. Eu sou do Senhor. Eu pertenço ao Senhor. Os meus olhos, a minha vida, o meu coração, todo o meu ser pertence ao Senhor, é propriedade de Deus. Eu fui comprado, eu pertenço a Ele. Essa é a ideia da santificação. Quando eu me converti, eu não sei se não souberam me ensinar isso direito, ou se Deus sabia que eu não entenderia também naquele momento, mas, graças a Deus, sobrevivi. Mas me falaram muitas coisas desnecessárias. Coisas de homens, que nem de longe revelavam o pleno sentido da santificação e da consagração. Era garoto, 16 anos de idade. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi Jesus ter entrado nela. Ainda hoje, quando dobro os meus joelhos, eu consigo, pela graça do Senhor, dizer: eu não sei onde é que eu estaria hoje se o Senhor não tivesse entrado na minha vida. Eu não sei se a raiva, a revolta, a frustração com a vida, com tudo, teria me destruído. Mas eu só sei que depois que o Senhor entrou na minha vida, um raio de luz, um rio de vida entrou dentro do meu ser. A vida de Deus, a verdadeira vida, o sentido da vida, a alegria de viver entrou dentro do meu coração quando Jesus entrou dentro da minha vida. É como, literalmente, eu tivesse saído das trevas para a luz. É como se eu tivesse sedento, mergulhado dentro de um rio de águas frescas e cristalinas que saciaram profundamente a sede do meu ser, do meu coração. Jesus, a fé, a igreja, passou a ser tudo para mim. Eu consegui romper com muitas coisas por causa dessa fé, por causa de Jesus. Louvado seja Deus. E quando eu cheguei na igreja, entusiasmado ao extremo, encantado com a fé, com Deus, com Jesus, porque eu não conhecia Deus. Eu era religioso, mas eu não conhecia Deus. Eu não tinha comunhão com Deus e agora eu estava tendo. Eu sabia que Deus era um Deus vivo, que Jesus não estava pregado naquela cruz, mas que Ele era vivo, que Ele falava comigo, que Ele entrava nos meus sonhos e que a gente tinha agora um relacionamento pessoal. Aleluia! Um morto revive. Alguém que é arrancado das trevas para a luz. E eu chego na igreja e os irmãos da liderança da igreja dizem: irmão, você quer batizar? Eu quero. Está escrito na Bíblia, não é? Que a gente tem que batizar, então quero batizar.
Tá bom. Nós vamos te batizar, mas para você ser batizado, você não pode usar cabelo comprido, não pode usar barba, não pode usar calça apertada, não pode usar cueca apertada, não pode... É sério? Não pode ir no cinema, não pode assistir televisão, não pode jogar bola, não pode... E vocês acham que eu recuei? De jeito nenhum. Estou dentro. Estou dentro. E aceitei todas aquelas regras. E quando eu fui visitar a minha mãe, os meus irmãos, a família, falou, gente, mas que bicho estranho é esse? A gente liga a televisão e ele vira as costas. Os amigos antigos dele vieram aqui para visitá-lo e ele escondeu dentro do quarto. Eu virei esse ser. Mas sabe o que é pior de tudo? Que essas coisas foram muito fáceis. Gente, o que é não deixar barba? O que é frouxar as calças? O que é não jogar bola? O que é não assistir televisão? Isso é nada. Mas o duro foi um dia que eu fiz, já contei para vocês, eu fiz um negócio com um colega meu, amigo, irmão. Eu não passei a perna nele, mas eu fui esperto naquele negócio. Não sou judeu, mas fiquei feliz com aquele negócio bem feito. Bom demais da conta, né? Como diz o goiano. E eu voltei para casa. Não era somas extraordinárias, não. É só a alegria da esperteza, né? Eu vou descendo para casa, sem barba, não jogava bola, não assistia televisão, calça frouxinha, camisa de manga comprida, só não exigia o chapéu, mas estava bem modelinho, né? Aí eu vou descendo para casa, naquela alegria, irmãos, eu ouvi assim com toda clareza, Deus é minha testemunha. O Espírito Santo falou assim claramente, assim no meu ouvido, falou assim, você mudou por fora, mas por dentro você é podre, você continua sujo, você continua imundo. Irmãos, se o chão pudesse abrir para eu enfiar nele naquele momento, eu faria. A santificação, ela tem sim aspectos externos. Mas não adianta nada você ser bonitinho por fora, para as pessoas verem, e por dentro continuar podre, esperto, sagaz, sorrateiro, enganador, mentiroso. Porque quando Jesus entra na nossa vida, Ele nos santifica e nos chama para ser santos. Estar consagrado em Jesus Cristo. Coração, a vida, limpa para a glória de Deus. Consagrar significa separar para Deus. É oferecer-se como um sacrifício a Ele. O cristão foi dedicado e consagrado a Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Ser cristão é ser um homem ou uma mulher por quem Jesus morreu. E sabê-lo e dar-se conta de que esse sacrifício, de uma maneira muito especial, nos fez pertencer a Deus. Ser cristão é um povo separado e dedicado a Deus, povo santo, propriedade de Deus, que carrega sobre si o nome de Deus. Paulo dirige a sua carta à igreja de Deus, àqueles que foram chamados a ser santos, com todos os que em todo e qualquer lugar invocam o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
santificados em Cristo. Quem leva o Filho, leva tudo. Quem leva o Filho, leva todas as riquezas do Pai. Mas quem pertence a Jesus, quem tem essa noção consciente e clara de que foi comprado pelo sangue de Jesus, a si mesmo se santifica, a si mesmo se consagra ao Senhor. Não apenas nesses aspectos externos para os homens verem, mas externamente, principalmente no coração. Olhos límpidos, ouvidos santos, vida santa, para a glória desse que nos chamou. Amém?